Jesus? Veio muito cedo. O primeiro flash de uma experiência espiritual que eu tive era quando eu era ainda, eu não sei, acho que uns 4 ou 5 anos, acredito eu. Minha mãe tinha brigado comigo. Ela me deu umas palmadinhas porque eu não queria dormir. E toda assim, depois do almoço, ela fazia a gente dormir para poder limpar a casa. E eu lembro que eu tava deitado, chorando, muito sentido porque minha mãe tinha me batido. E eu escutei a porta abrir. Sabe aquela coisa assim, tipo de cinemas, de filme, sabe? Abriu. E eu peguei, tava chorando assim, eu abri o olho e eu vi quando um anjo, hoje eu entendo que é um anjo, né? Porque era um homem, um ser de branco. Ele veio, ele sentou do meu lado e ele fez carinho na minha cabeça. Ele fez, e aquilo foi passando, sabe aquela coisa? Foi passando, foi passando. Quando eu parei de chorar, ele levantou e foi embora. Eu nunca mais esqueci. Foi a primeira experiência que eu tive. Fisicamente eu você vi, viu? Eu vi, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Eu vi. E daí, cedo, né? E daí eu peguei e contei pra minha mãe na época. Minha mãe falou assim que era, ela não tinha entendimento, ela falou que era meu anjo da guarda e tal. Mais tarde, eu tive uma outra experiência, não era cristã ainda. E eu tinha a minha bisa da parte da minha mãe, ela era uma pessoa assim muito brava. Então, ela não gostava que ninguém entrasse no quarto dela, mas ninguém mesmo. E criança, espoleta, tal. Um dia ela tava sentada, ela tinha o costume de sentar na janela e ficar olhando assim pra rua, ela ficava horas olhando. Ela me chamou e falou: Daniele, vem aqui. Rapaz, eu me tremi tudo, porque ela era muito brava, né? Ela falou: vem aqui, entra aqui. E eu olhei assim no quarto, sim, vem aqui. Eu sentei no colo dela e ela olhou pra mim e falou assim pra mim assim, mas ela era terrível, brava. Ela falou assim pra mim, do nada: você não pode ter medo dos mortos, você tem que ter medo dos vivos. Me tirou do colo dela e eu saí. Fim. Aí escuta, rapaz, dias depois ela morre. Olha que loucura. Eu tô dormindo, quando eu levanto pra ir no banheiro fazer xixi, criança, tinha acho que uns 8 anos de idade, eu vi como se ela tivesse deitada, olhando pra mim. Rapaz, eu comecei a gritar. A gente não era cristão na época, não era cristão. Aí minha mãe levantou, eu fiquei uns 3 dias seguidos tendo aquele tipo de visão. A gente não era cristão, minha mãe pegou, uma vizinha foi lá e pegou um pastor. Não, minto. Uma vizinha falou assim: eu vou te levar para um pastor orar por você. Porque daí tinha pessoas que falavam assim para mim que eu tinha que desenvolver, que eu não sei o que. Minha mãe era muito católica. Falou: não, isso aqui não existe. E o próprio padre falou para minha mãe: isso é espírito maligno querendo perturbar a sua filha. O padre lá da paróquia do Morumbi 2. A minha mãe, aí ele benzeu lá, fez tudo que... E não, eu continuei vendo. Aí a minha vizinha levou no pastor dela, na época. Ela pediu pra eu contar. O pastor olhou dentro dos meus olhos e falou assim: eu vou orar por você, e você nunca mais vai ver a tua avó. Porque não é uma avó, não é sua avó, é um espírito querendo te perturbar. Como você tinha muito medo da sua avó, da sua bisavó, agora esse espírito tá querendo usar uma palavra que ela liberou pra você pra te atormentar. Rapaz, eu ia enlouquecer. Eu tinha acho que 7, 8 anos, nem lembro assim. Aí aquele pastor colocou a mão na minha cabeça, orou, mandou embora. Eu nunca mais tive aquele tipo de visagem. Essa é a realidade. Mas assim, desde criança eu tinha a visão aberta. Eu via assim, sempre alguma coisa. Só que eu guardava pra mim, eu não falava. Aí depois que eu conheci a palavra, que eu comecei a compreender o mundo espiritual.